Irmãos, diga comigo, santidade, a condição para conquistarmos territórios novos. Josué capítulo 5, irmãos. Vamos ler essa palavra. E aconteceu que, quando todos os reis amorreus que estavam ao ocidente do Jordão, e todos os reis cananeus que estavam ao pé do mar, ouviram como o Senhor Jeová secar as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que o cruzamos, desfaleceu-se-lhes o coração, e ficaram sem alento para fazer frente aos filhos de Israel. Então, nesse tempo, disse o Senhor Jeová a Josué: faze facas de pederneira e circuncida pela segunda vez os filhos de Israel. E Josué fez facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Haralot. E esta é a causa porque Josué circuncidou todos os varões que saíram do Egito, porque todos os varões, os homens de guerra, morreram no deserto pelo caminho. Porque todos os varões que saíram estavam circuncidados, mas nenhum daqueles que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, foi circuncidado. Porquanto os filhos de Israel andaram 40 anos no deserto, até que toda a geração dos homens de guerra que saiu do Egito foi consumida, porque não escutaram a voz do Senhor Jeová, aos quais o Senhor jurara que não lhes deixaria ver a terra que ele prometera a seus pais, terra que mana leite e mel. Mas ele levantou a seus filhos em lugar de seus pais, e os tais Josué circuncidou, porquanto eram incircuncisos, porque não foram circuncidados no caminho. E aconteceu que quando toda a nação foi circuncidada, cada um deles permaneceu no seu lugar dentro do acampamento, até que sararam. E disse o Senhor Jeová a Josué: hoje afastei de sobre vós o opróbrio do Egito. Disso procede o nome Gilgal, que significa um círculo de pedras, que se deu a esse lugar até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, pela tarde, nas planícies de Jericó. E comeram do produto da terra, no dia seguinte à oferta da Páscoa, pães não fermentados e espigas tostadas comeram naquele mesmo dia. E o maná cessou no dia seguinte, depois que comeram do produto da terra. Os filhos de Israel não voltaram até a ter o maná, mas eles comeram os frutos da terra de Canaã naquele ano. E aconteceu que quando Josué estava ao pé de Jericó, levantou os olhos e viu, e eis que um homem se achava em pé de frente para ele, com uma espada desembainhada na mão. E Josué o abordou, dizendo-lhe: és tu por nós ou por nossos inimigos? E o homem respondeu: não, mas venho agora como capitão do exército de Jeová, e acabo de chegar. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, e adorou, e perguntou-lhe: que diz o meu senhor ao seu servo? E o capitão do exército do Senhor Jeová disse a Josué: tira a sandália dos pés, porque o lugar que estás é santo. E Josué fez assim. Capítulo 6, versículo 1 e 2. Ora, Jericó estava fortemente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. E o Senhor Jeová disse a Josué: olha que entrego na tua mão a Jericó, o seu rei e os seus valentes guerreiros. Diga amém. Feche os seus olhos. Diga assim: Senhor Jesus, eu decido hoje que quero viver tempos novos e territórios novos em minha vida. Diga: Senhor Jesus, eu decido hoje que o meu destino é andar na tua presença vitoriosamente. Diga assim: os meus discípulos serão vitoriosos, a minha casa será vitoriosa, e tudo aquilo, Senhor, que eu colocar a mão, terá o selo da vitória. Você crê nisso, irmão? Então diga: em nome de Jesus é que eu oro. Amém. A ministração de célula dessa semana, irmãos, é essa. Alexandre falou que está começando a campanha de oração com a sua geração. O que é que você vai fazer? Se você está na campanha de oração, tem alguns que estão, você vai estudar isso no discipulado. Amém? A célula, se não, é a ministração da célula.
para amadurecer o pessoal na santidade. Irmãos, teve um irmão que chegou para mim e disse assim: apóstolo, nesse encontro jump fui batizado com o Espírito Santo. Esse tempo todinho na igreja não tinha acontecido, mas no encontro jump fui batizado, amém? Foi o que aconteceu com ele, ele entrou num território novo. Existem territórios que precisam ser conquistados em nossa vida. Existem territórios que precisam ser tomados. E esses territórios, irmãos, só serão tomados se tivermos andando em santidade. O maior engano que você pode ter na sua vida é achar que você está pronto. Achar que não tem coisas que precisam ser resolvidas. Tem muita coisa, irmão, que tem que ser resolvida na minha vida, quanto mais na sua. Bota isso no teu coração. O maior engano que o diabo pode colocar na tua vida ou na vida do teu discípulo é de que há coisas que você não tem coisas para resolver. Tem sim. Cada um de vocês tem muito o que resolver. Bate assim no coração e disse assim: meu Deus, me ajuda. O que é que esse texto da palavra de Deus, o que é que essa porção da palavra de Deus nos ensina, irmãos? Em primeiro lugar, ela nos ensina, no versículo 1, capítulo 5, versículo 1, de que as grandes conquistas só vão ser abertas na tua vida quando você for filho de Deus. O povo de Israel passou o Jordão. Passar o Jordão é típico, é uma tipologia de nascer de novo, de receber Jesus como Salvador. Ninguém vai entrar num nível novo na sua vida enquanto não aceitar Jesus como Salvador. Mas tem outra coisa, irmãos, é que não é somente aceitar Jesus como Salvador. Você precisa realmente estar consciente de que a partir do momento em que você aceitou Jesus como Salvador, você se tornou príncipe. E como príncipe, agora é herdeiro, e como herdeiro, o adversário tem medo de você. Quem pode dizer amém? Olha, você não sabe, viu, César? Você não sabe a autoridade que você tem, meu filho, para mudar essa terra, para mudar essa história do bairro onde você vive, para restaurar a tua família, restaurar a tua casa. Mas você tem. O que eu vejo, irmãos, é que todos nós aqui ainda não entendemos o nível de autoridade que temos, porque se entendêssemos o nível de autoridade que temos, andaríamos nesse nível de autoridade. Os inimigos ficaram com medo de Israel, e eram inimigos poderosos, cidades altas. Preste atenção, eram os mesmos inimigos, preste atenção, irmãos, eram os mesmos inimigos que os 12 espias haviam visto 40 anos antes. Só que quando o povo atravessou a terra, no lugar de Israel ficar apavorado com medo do inimigo, quem ficou apavorado foi o inimigo com medo de Israel. Eu quero te dizer, meu irmão, olha, quando você vivia no mundo, você tinha medo de feitiçaria, tinha medo de bruxaria, tinha medo disso, daquilo, outro, de olho grande, você tinha medo de mal olhado, você tinha medo de um bocado de coisa. Eu quero te dizer, hoje, a autoridade está sobre a tua vida. Quem toma posse, quem recebe, quem dá glória a Deus. Há uma autoridade sobre a tua vida. A Bíblia nos diz em Apocalipse capítulo 1 que Deus nos fez reino e sacerdotes. E é debaixo desse entendimento, irmãos, que devemos tomar posse dessa autoridade. O inimigo tem medo de você. Ele tem medo da sua decisão, ele tem medo das suas atitudes. Daí, irmãos, é que a gente precisa saber, aquilo que um homem de Deus colocar no coração, aquilo que um homem de Deus decidir em aliança com o seu Deus, nada nem ninguém poderá deter. Quem pode dar um glória a Deus bem bonito? Uma vez que eles passaram pelo território, eles entraram na terra prometida.
passaram pelo território e entraram na terra prometida. Era de se pensar que agora que os inimigos estão com medo, a gente vai partir para cima e vai ter a vitória. Mas não foi assim. Talvez até os generais de Josué queriam isso, mas não foi isso que Deus fez. Deus disse para Josué: fica agora aí e circuncida todo mundo. A circuncisão é a cirurgia de fimose. Tira aquela pele que cobre o pênis do homem. Essa cirurgia, essa circuncisão, foi dita a Deus que Abraão fizesse como sinal de uma aliança com Deus. E todo o povo judeu precisava, e precisa até hoje, fazer essa cirurgia. Qualquer criança judia que nasce já faz logo a cirurgia. Deus disse para Josué: vocês não vão avançar. Vocês primeiro vão ter que se santificar. Aí está o segredo. Você quer conquistar a tua família para Jesus, mas você não está santificando. Você quer conquistar aquele relacionamento lá que você sonha, mas você não está se santificando. Você quer conquistar a sua empresa, o seu emprego, você quer conquistar a bênção, mas você não está se santificando. Tem muita sujeira na tua língua, tem muita sujeira no teu coração, tem muita sujeira na tua mente, tem muita sujeira nos teus ouvidos, tem muita sujeira dentro de você. Você não está se santificando. Você está lembrando de problema com pessoas de semana passada, lembrando de problema de pessoas do ano passado. Você está cheio de problema dentro do teu coração e você acha que Deus vai agir na tua vida? Não vai. Deus disse para Josué: para tudo e se santifica. Eu escrevi aqui, irmãos, hoje todo crente sério é confrontado com a realidade de que precisa tomar decisões que significam renúncia, tais como jejum, abster-se de vícios, o compromisso, que vocês precisam entender que compromisso não é uma ideia do apóstolo Jonas, é uma bênção do céu, que vai garantir o êxito do teu relacionamento para a vida toda. Renunciar com jejum, renunciar com deixando os vícios, renunciar com a vida no compromisso, no caso daqueles que querem estabelecer um relacionamento, renunciar com relação ao dízimo, renunciar inclusive e ficar calado em obediência à palavra de Deus. Mas eu gosto de falar, não, fica calado. Fica calado e obedece o teu Deus. Irmãos, essas coisas parecem que são pouco, mas isso é, irmão, sacrifício. Isso é o que a Bíblia chama, em Romanos capítulo 2, versículo 29, eu pedi que vocês abram agora, Romanos 2, 29. Quando Paulo fala da circuncisão, em uma polêmica, se o cristão devia ou não circuncidar, versículo 29 é o que o apóstolo Paulo diz. Assim, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão é a do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém de homens, mas de Deus. A circuncisão, Romanos 2, 29. A circuncisão dos judeus é vista porque é externa. É uma cirurgia que dá para ver se o homem tiver despido. Mas preste atenção nisso. A Bíblia diz aqui que a nossa circuncisão não é externa, do exterior. Não está num órgão do nosso corpo. Ela é interna, ela é do espírito, ela é lá do coração, lá do nosso ser. E só pode ver Deus. Quem é que pode ver? Mulheres, quem é que pode ver? Homens, quem é que pode ver? E Deus quer ver o teu coração circuncidado, sim, meu irmão. Deus quer ver o teu coração limpo. Porque enquanto não houver limpeza no teu coração, não poderá haver um território novo para ser conquistado. Deus quer te dar sim vitória na tua casa. Deus quer te dar sim vitória financeira. Deus quer te dar sim. Deus vai mandar discípulos para você. Deus vai abrir portas à tua direção. Mas tem que ter a circuncisão do teu coração, meu amado. A Bíblia diz que depois da circuncisão, viu, Gleidson? Depois da circuncisão, foram todos
para dentro da sua tenda, ficaram lá. Ali tinha febre, ali tinha dor. Eu sei que muita gente não entendeu. Eu fico imaginando os meninos de 9 anos, de 8 anos, como é que ia explicar que ia passar faca neles. Eu calculo ali que 1,5 milhão de homens, metade da população do Rio Grande do Norte, a população mais do que a população toda, Natal, Parnamirim, Macaíba e São Gonçalo juntos, de homens na fila, e o sacerdote só passando a faca, de pedra, a mola. Depois foi cada um para a sua tenda. Eu tenho certeza que teve gente que foi amarrado. Mas a Bíblia diz que todo Israel foi santificado naquele dia. Quem pode dizer amém? Eu estou dizendo isso, irmão, para que vocês entendam. Tem coisas que a gente faz não é porque a gente quer, a gente faz porque é certo e agrada a Deus. Há coisas que precisam ser feitas, atenção, irmãos, homens, há coisas que precisam ser feitas não é porque você quer, é porque é certo e agrada a Deus. E é interessante, irmãos, que por vários dias aquele povo ficou abatido. Mas enquanto tinham abatimento por causa da renúncia, diga comigo, toda renúncia produz abatimento. Olha que coisa interessante, irmão. Que revelação tremenda. Ah, mas eu não gosto, mas eu não quero. E aí fica de cara amarrado, não tem problema não, fica na tua tenda. Toda renúncia produz abatimento, irmão. Ninguém renuncia rindo. Olha, você que está se engraçando com essa mulher, que já passou por você 3 vezes, Deus está me mostrando, e riu para você, e você se engraçou. Se você decidir agora renunciar, amanhã você vai acordar de mau humor. Ela vai passar por você, você vai virar o rosto sem vontade de virar o rosto. Mas eu vou te dizer, depois de uma semana, a vitória vai ser tua. Eu quero dizer que hoje entrou um livramento na tua vida, porque Deus me mostrou aqui agora essa situação. Quem receber, receba. Então as pessoas ficaram trancadas dentro de casa por causa da renúncia. Agora, irmãos, enquanto eles estavam trancados dentro de casa por causa da renúncia, Deus os acrescentava poder e autoridade para poderem, o poder e a autoridade que precisavam para tomar posse da terra prometida. A sua terra prometida vai chegar quando você se santificar. Que circuncisão você precisa fazer hoje? Que circuncisão você precisa fazer hoje? O que é que você precisa renunciar? Está amargurado com alguém? Está machucado? Está ferido? Está pressionado? Teve uma briga em casa? Mas são os meus direitos. Renuncia, meu irmão. Porque onde há renúncia, aí há salvação e bênção. Eu queria dizer a vocês que há muitas bênçãos que são resultantes do santificar-se. O texto nos mostra 3, mas eu quero concluir essa palavra antes de falar das 3, dando um testemunho. No ano de 2002, se converteu uma pessoa aqui nessa igreja. 2002. Essa pessoa vinha do catolicismo. E houve um mal-estar na época. Eu escutei vários discípulos, uma conversa, mais especificamente uma pessoa. E, no fim, essa pessoa saiu da igreja e ficou uma situação. E eu muito certo das minhas razões. E às vezes o nosso problema é exatamente esse, irmão. A gente está tão certo das nossas razões que a gente para ouvir o que Deus quer. E quando foi
sexta-feira para sábado eu tive um sonho, e nesse sonho eu via uma pessoa que havia saído da igreja. Hoje eu sei que ninguém sai, Deus tira. E que ninguém entra, Deus traz. É assim. Amém, irmão? Ninguém sai da sua célula, Deus tira. E eu tive um sonho, eu acordei com esse sonho, e o sonho me trazia algum nível de angústia, porque era um rompimento, eu não gosto de rompimentos. E quando foi à noite, eu fui pregar numa igreja aqui em Parnamirim mesmo, e quando eu estou na porta da igreja, essa pessoa chega. Não a pessoa do sonho, mas uma pessoa que representava a pessoa do sonho, eu entendi que era. E eu fiquei assim, eu disse, ai meu Deus, o que é que eu faço? Deus disse, vá falar com ele. Como é que está, meu irmão? Tudo bem, tudo bem. Eu disse, meu irmão, eu queria marcar uma hora para a gente conversar. E marquei. E conversei com esse irmão hoje à tarde. E eu disse, irmão, naquele tempo, há 11 anos atrás, eu ouvi isso, isso e isso e isso de você. Mas hoje eu quero, irmão, diante de Deus, resolver toda a questão com o irmão. E eu quero que o irmão me diga o que realmente aconteceu. E quando ele acabou de falar, eu disse, meu irmão, eu quero lhe pedir perdão por duas coisas. Primeiro, como seu pastor, porque não lhe ouvi. Segundo, porque, como homem de Deus, eu falei mal do irmão. E ali nos reconciliamos. Quantas vezes, irmãos, eu errei com aquele homem. E eu sei que ele não saiu da minha igreja, foi Deus que tirou para o bem dele. Tem gente que Deus que sai para o bem da gente, tem gente que sai para o bem da pessoa, e foi o caso. Quantas vezes eu me ajoelhei aqui para orar no culto e eu não lembrei disso? Quantas vezes? Mas esses dias onde estamos falando de santidade, eu estou dizendo, Deus, não deixa nada em branco. Eu preciso, Senhor. Que o Senhor trate na minha vida tudo que precisa ser tratado. Que o Senhor traga à luz tudo que precisa ser trazido. E eu tinha um pecado não resolvido de 11 anos atrás, que eu nem sabia que tinha. Irmãos, a Bíblia diz que aconteceram 3 coisas depois da santificação do povo. Primeiro, cessou o maná. E eles comeram das novidades da terra. Olha que bênção, irmão. Você está vivendo do conta-gota aí? Você está vivendo aquelas coisinhas porque Deus fez terminar o maná e começou a derramar as bênçãos da terra. A segunda coisa que aconteceu, irmãos, foi que... Desculpe, a primeira coisa que aconteceu não foi o maná, essa é a segunda. A primeira coisa que aconteceu, irmãos, foi que Deus disse para eles, hoje é retirada a vergonha do Egito. Quem pode dizer amém? Depois da santificação, a vergonha foi retirada. Aquele povo carregou 40 anos a vergonha de ter sido escravo. Hoje, quando eles passam o Jordão, Deus diz, não tem mais vergonha do Egito, agora vocês são filhos, são herdeiros da promessa. Depois, o maná é retirado. Eu não vou viver mais de conta-gota, porque maná é comida de deserto. Deus não chamou você para viver em deserto. Deus chamou você para viver na terra da bênção. E se você não entrou na terra da bênção ainda, sabe por quê? É porque ainda tem coisa na tua vida que tem que ser resolvida. E em terceiro lugar, irmão, a Bíblia diz que veio um varão, se apresentou diante de Josué. Josué perguntou, quem és? És dos nossos ou dos nossos inimigos? E o varão disse, não, não sou teu inimigo, eu sou capitão do exército do Senhor. Josué se ajoelhou e ele disse, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que está é terra santa. Ele se ajoelhou e adorou esse ser. E esse ser, a Bíblia diz assim, Jericó estava totalmente fechada. E esse ser disse para Josué, eis que te entrego Jericó em tuas mãos. Quem pode dizer amém? Quem era esse varão? Irmãos, esse varão era o Senhor Jesus Cristo. A aparição do homem, a Bíblia chama isso de
Conhecemos isso como teofania, a aparição de Jesus antes da encarnação. Porque se fosse um anjo não teria aceitado a adoração. Josué sentou, Josué se ajoelhou e adorou. E ainda o lugar era terra santa. Mesma coisa que aconteceu com Abraão diante da sarça ardente. O que é que acontece a partir, irmãos, da tua santidade? Jesus vem, toma a frente da tua guerra como capitão do exército de Deus e destrói todos os inimigos e adversários que estão diante de você. Jesus quer destruir todos os adversários que estão diante de você. Não há um adversário que não caia por terra diante da bênção, diante da palavra e diante da autoridade do Senhor. Deus hoje quer começar uma obra nova na tua vida. Quero dizer aos irmãos que a maior bênção que uma pessoa pode ter na sua vida é ter o Senhor Jesus como guia e orientador dos seus passos. Como é maravilhoso, irmãos. Esses dias em que nós temos a palavra-chave desses dias, que é Kadosh. Cadê a palavra-chave, irmão? A palavra-chave desses dias, que é Kadosh. Eu quero dizer a você, Deus quer limpar e Deus quer santificar, porque um grande território vai ser entregue para aqueles que decidirem por esse caminho. Quem pode dizer amém? Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Fique de pé. Levante